Ei pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o segundo vídeo e eu quero explicar para vocês como que funciona a relação das crenças com os resultados que nós obtemos no nosso dia a dia, na nossa vida. E como que eu faço, vou contar para vocês a minha experiência em transformar as crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é o que são crenças. As crenças são a forma que nós enxergamos a nós mesmos, o mundo, os outros. Se você parar para pensar, você tem crenças a respeito de tudo praticamente. Você tem crenças com relação ao dinheiro, você tem crenças com relação a relacionamentos afetivos amorosos, ou de amizade, você tem crenças familiares, você tem crenças com relação à sua capacidade, à sua profissão, a praticamente tudo. E essas crenças, o que elas fazem com a gente? Elas determinam as nossas atitudes. Pelo fato de você acreditar, por exemplo, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo, que dinheiro faz mal, que as pessoas que têm dinheiro são pessoas ruins, o que você acha que as suas atitudes, as suas emoções com relação ao dinheiro vai fazer? Vai repelir o dinheiro da sua vida. Se você acha que, por exemplo, as amizades só fazem mal, só tem amizades ruins, amizades de pessoas são invejosas, a gente não pode confiar nos amigos, ou seja, você só vai atrair pessoas que combinem com o que você acredita, pessoas que vão te trair, pessoas que vão te fazer mal de alguma forma. Então, eu quero que vocês entendam que as crenças, elas determinam muita coisa na nossa vida. E elas estão em todas as áreas. Eu gostaria de explicar para vocês que elas, por exemplo, determinaram a minha vida durante muitos anos. As crenças negativas, as crenças limitadoras. E o que aconteceu para mim ter essa mudança de chave? Foi entender da onde essas crenças vieram, enfrentá-las, ver quais eram essas crenças que eu estava obtendo aqueles determinados resultados na minha vida, para depois fazer a mudança. Então, eu preciso que vocês compreendam que elas têm um início. Elas começam lá atrás. Provavelmente, muitas foram criadas logo na sua infância. Então, e elas foram reforçadas ao longo do tempo, ao longo dos anos, com situações que aconteceram na sua vida e você reafirmou aquilo, falou assim, não, realmente é isso mesmo. Eu não sirvo para ser feliz em relacionamentos amorosos. Eu não mereço ter dinheiro, eu não tenho capacidade. Elas vão se reforçando ao longo do tempo. As crenças, se a gente conseguir imaginar elas de uma outra forma, nós poderíamos imaginar uma árvore. E as suas raízes são as nossas crenças. Ou seja, eu já fiz até um post com relação a isso no Instagram. Se você quer mudar os frutos, a árvore, muitas vezes você vai ter que mudar lá a raiz. Você vai ter que ir lá. Você vai ter que entender o que tem lá, de onde elas vieram. Algumas coisas, gente, não servem mais. Alguns pensamentos que você adquiriu ao longo da vida com relação a crenças limitantes não servem mais. Eles não vão te trazer benefícios para a sua vida hoje. Elas não têm nada a ver com as coisas que você quer, com os resultados que você quer obter na sua vida. E, gente, todo mundo praticamente tem crenças limitantes. Você não é o único, eu não fui a única. Todo mundo tem. Só que precisa ser feito um trabalho específico para poder diminuir a intensidade delas na nossa vida, para a gente fortalecer outras crenças, as crenças positivas, para daí você obter mais resultados, para você ter resultados compatíveis com os seus desejos, com as coisas que você quer na sua vida. Então, eu te recomendo fortemente
Não é para culpar ninguém, não é para culpar pai, não é para culpar mãe, não é para culpar nada. É simplesmente você ir lá atrás, pensar, entender da onde elas vieram. E hoje você pode fazer diferente. Hoje você pode mudar. Naquela época, quando você era uma criança, você não tinha esse senso crítico, você não sabia, você simplesmente absorveu. E, gente, acontece com muitas pessoas, tá? Acolha esse sentimento, acolha essa criança que foi você naquela época, que não tinha recursos para poder impedir que tal crença se fortalecesse em você e se manifestasse até hoje, tá? Então, não é para culpar. Eu quero explicar para vocês como que eu faço. Você vai listar todas as áreas da sua vida. Como exemplo, eu vou te passar algumas que são financeiro, espiritual, familiar, amizade, o relacionamento com você mesmo, seu relacionamento pessoal, emocional, enfim, saúde. Você vai listar todas. Você vai colocar esses tópicos. E em cada área, eu preciso que você pense o que você pensa sobre aquela determinada área. O que isso significa, Viviane? Bom, você vai pegar uma área, por exemplo, vou dar novamente o exemplo financeiro. Você vai pegar a área financeira. O que você pensa sobre dinheiro? Você acredita que dinheiro é sujo? Então você anota lá. Você acredita que dinheiro não traz felicidade? Você anota lá. Você acredita que quem tem dinheiro é infeliz? Você anota lá. Ou você pode identificar também coisas boas, tá? Você pode falar assim, nossa, quem tem dinheiro pode proporcionar muitas ocasiões agradáveis. Por exemplo, o que eu quero que vocês entendam é que vocês vão colocar no papel tudo que vocês acreditam sobre aquela determinada área, sendo coisas boas ou coisas ruins. De todas as áreas que eu falei, espiritual, financeiro, relacionamentos, tudo. Vocês listam tudo que vocês acham, que vocês acreditam, sendo bom ou ruim, coloca lá. Depois eu gostaria que vocês fossem lá de novo, depois que vocês já listaram tudo, e analisassem. Faz sentido? Isso que eu tô pensando hoje sobre essa determinada área, faz sentido? Quando foi a primeira vez que eu pensei a respeito disso? Alguém me falou? Eu vi alguma situação lá atrás? Onde foi que isso começou? Eu quero que vocês param e reflitam. Às vezes alguém te falou, às vezes alguém te falou algo que você interpretou, internalizou em você de uma outra forma e virou essa crença. Às vezes alguém te falou uma coisinha e você criou várias outras crenças. Então eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Pensa, volta, aonde foi que isso começou? E entenda que o que está no passado, a gente olha para ter uma referência, para buscar uma informação assim. Mas a gente não fica preso no passado, tá? A gente volta para o presente, porque é aqui que a gente pode fazer diferente. Então, você olha, entenda da onde elas vieram. Muito tranquilo, gente. Você pode se emocionar e tal, pode se revoltar. Então, esses sentimentos podem vir quando você estiver nesse processo de entender da onde as crenças vieram. Mas o mais importante, gente, novamente, é olhar para o passado para ter uma referência, para entender como foi construído isso, da onde eles vieram. Não é para você ficar preso ao passado e nem para ficar culpando as outras pessoas. Nós queremos trazer entendimento, conhecimento, autoconhecimento para sua mente. E isso faz toda a diferença. Às vezes você vai ter que perdoar alguém por ter te falado alguma coisa que tem consequências até hoje na sua vida. Às vezes você vai ter que perdoar a si mesmo, porque naquela época era tudo que você sabia, entendia, não tinha tanto senso crítico para poder falar assim, não, peraí, isso aqui não é bem assim. Então, às vezes você vai ter que fazer esse processo de perdão, tá? É normal, às vezes dá uma raivinha, uma revolta, mas lembre-se,
O passado não precisa determinar quem você é hoje. Hoje você pode fazer diferente. E é isso que eu estou explicando para vocês quando vocês fazem essa mudança das crenças limitadoras para as crenças fortalecedoras. Então, vamos continuar. Após você fazer todo esse processo que eu expliquei, anota lá de todas as áreas, o que você pensa sobre elas, positivo e negativo, entenda da onde aquilo veio, que é todo esse processo de às vezes ter que perdoar, às vezes ter que soltar, entenda tudo isso. E aí nós vamos passar para o processo para tentar reverter essas crenças. Você vai olhar para essas crenças negativas e vai tentar colocar uma crença oposta que faça sentido para você, para a sua realidade, para a sua vida, de coisas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais simples. Dinheiro não traz felicidade. O que você pode colocar se você tem uma crença assim? O que você pode fazer para reverter essa crença negativa para uma crença positiva? Você pode pensar assim: poxa, dinheiro pode proporcionar muitas ocasiões agradáveis para mim, para minha família, para os meus amigos. Com dinheiro, eu posso ajudar muitas pessoas. Você consegue compreender? E isso é real. Isso pode acontecer sim. Não é nenhuma mentira, nem nada disso. É real, pode acontecer. Então, eu quero que vocês entendam que vocês podem acreditar em outras coisas, em coisas melhores e coisas mais construtivas para você. Entende? Então, você vai fazer essa mudança aí, em cada crença, em cada área. Você vai lá e vai pensar algo para reverter aquele pensamento que faça sentido, que seja verdade, que seja construtivo. Ok? Então, a gente foi para mais uma etapa super importante. Agora, o que você precisa fazer? Repetir. Exatamente isso, gente. Repetir. Se você puder repetir uma vez por dia, tudo bem. Se você puder repetir 2 vezes por dia, melhor ainda. Faça essa repetição de crenças. Tem um truque muito interessante, que também eu gosto, que é você pegar essas crenças que já estão para o positivo, que você já trabalhou as negativas, já colocou para o positivo, e fazer cartãozinhos. Você pode colocar numa cartolina, você pode escrever numa folha em branco, uma folha de caderno, o que você tiver. Isso não pode te impedir de fazer essa etapa. Você escreve e você pode espalhar, assim, em alguns lugares que você tem contato durante o dia. Pode colocar na sua carteira, na sua bolsa, no seu bolso, para você sempre estar lembrando de ler. Ou você escreve tudo positivo em uma folha e tem algum hábito que todo dia pela manhã e à noite, antes de você ir dormir, você vai ler todas essas crenças positivas. Gente, não é mágica, é um trabalho, e é um trabalho importante para reprogramar a sua mente, para você pensar em outras coisas mais construtivas, mais positivas. Tudo que nós pensamos é muito repetitivo, fica forte para a nossa mente. Por isso a repetição, ela vai enfraquecendo essas crenças negativas, tá? E vai fortalecendo as positivas. Com isso, você vai ter pensamentos mais saudáveis com relação às coisas. E, consequentemente, né, vai fazer escolhas, vai ter sentimentos melhores com relação àquilo. Então, gente, coloque aqui nos comentários se vocês gostaram, se tiveram alguma dúvida, se ficou claro para vocês. Coloca que vocês vão se comprometer a fazer essa mudança. O tempo para você obter resultado varia de pessoa para pessoa, tá? Precisa do seu esforço para que você tenha resultados, então você precisa se esforçar para isso. E tem pessoas que têm resultados em 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende, mas é uma forma de você melhorar de vida, ter uma vida mais saudável em todos os aspectos. Então, façam. É minha recomendação, eu faço. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.